Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Hoje, quero te convidar a mergulhar comigo em uma passagem poderosa da Bíblia, que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 7. É uma história de crise, de desespero, mas também de uma virada sobrenatural, de uma intervenção divina que rompe todas as barreiras. E é com base nessa palavra que vamos orar, que vamos clamar por um milagre na nossa vida. A situação descrita no segundo livro de Reis é terrível. A cidade de Samaria estava cercada pelo exército sírio. A fome era tão extrema, tão devastadora, que as pessoas estavam recorrendo a atos inimagináveis para sobreviver. O versículo descreve um cenário de colapso total. O rei, em desespero, rasga suas vestes, culpando o profeta Eliseu pela calamidade. Talvez você se identifique com esse cenário. Talvez você esteja vivendo uma crise que parece não ter fim. Uma crise financeira, com dívidas se acumulando e as portas se fechando. Uma crise na saúde, com um diagnóstico que te assusta e te rouba a paz. Uma crise nos relacionamentos, no seu casamento, com seus filhos, um deserto emocional, uma sensação de abandono e solidão. Em meio a todo esse caos, em meio à lógica da morte e da escassez, uma voz profética se levanta. É a voz de Eliseu. No capítulo 7, versículo 1 ele diz: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha fina será vendida por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Imagine o impacto dessa declaração. Para a mente humana, era loucura. A cidade estava sitiada, não havia de onde vir suprimento. Era impossível, tanto que um oficial do rei zombou da profecia, dizendo: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Ele estava preso à lógica da crise, ao que os olhos podiam ver. Mas a palavra de Deus não se limita à nossa lógica. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele abre portas onde não há paredes. Ele cria caminhos no meio do mar. E é essa a primeira lição para nós hoje. Mesmo que tudo ao seu redor grite: impossível, decida ouvir a voz de Deus. A voz da fé. A palavra profética que declara vida onde há morte, que declara abundância onde há miséria. O inimigo quer que você ouça as vozes da dúvida, do medo, do desespero. Mas hoje, eu te convido a sintonizar seus ouvidos espirituais na frequência do céu. A história continua com 4 leprosos à porta da cidade. Eles eram marginalizados, excluídos. Na lógica humana, eles seriam os últimos a ter qualquer chance. Mas eles tomam uma decisão. Eles dizem: por que ficar aqui esperando a morte? Se entrarmos na cidade, morreremos de fome. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nos render ao acampamento dos sírios. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Eles decidiram se mover. Eles decidiram agir com base numa pequena fagulha de esperança. Em muitos momentos na nossa vida, a crise nos paralisa. Ficamos estagnados pelo medo, esperando o pior acontecer. Mas Deus está te chamando para se mover. Dar um passo de fé, mesmo sem ver o caminho completo. Talvez seja enviar aquele currículo, mesmo achando que não vão te chamar. Talvez seja pedir perdão, mesmo com o orgulho ferido. Talvez seja iniciar aquele tratamento, mesmo com medo do processo. Deus honra o nosso movimento de fé, e então, o milagre acontece. Quando os 4 leprosos chegam ao acampamento sírio, encontram tudo vazio. O Senhor fez com que o exército sírio ouvisse o som de um grande exército, de carros e cavalos, e eles fugiram em pânico, deixando tudo para trás: tendas, cavalos, jumentos, comida, ouro, prata, tudo. O movimento de 4 homens marginalizados, impulsionado por uma palavra profética, liberou um milagre que ninguém poderia imaginar. O som dos passos dos pés deles foi amplificado por Deus, e se tornou o som de um exército poderoso aos ouvidos do inimigo. O que isso nos ensina? Que Deus pode usar o pouco que você tem, a sua pequena atitude de fé, para desencadear uma provisão sobrenatural. Ele pode transformar seus passos de incerteza no som da vitória que coloca o inimigo para correr. A crise que te cercava, a ameaça que te paralisava, pode se tornar a fonte da sua maior provisão. Aqueles que vieram para te destruir acabam deixando para trás a sua bênção. Os leprosos não apenas se fartaram, mas lembraram do povo que sofria na cidade. Eles voltaram e anunciaram as boas novas. Eles se tornaram os portadores do milagre. E a profecia de Eliseu se cumpriu ao pé da letra. Houve uma abundância tão grande que os preços despencaram exatamente como o profeta havia dito. E aquele oficial que duvidou, ele foi colocado para controlar a porta. Mas a multidão faminta o atropelou, e ele morreu sem provar do milagre. Ele viu a provisão com os próprios olhos, mas não pôde desfrutar dela, por causa da sua incredulidade. Meu irmão, minha irmã, não seja como aquele oficial. Não permita que a dúvida te impeça de receber o milagre que Deus tem para você. Creia na palavra profética. Mova-se pela fé,
mesmo que seja um pequeno passo. Deus vai amplificar seus passos. Agora, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, onde quer que você esteja. Vamos apresentar a nossa crise e o nosso cerco diante do Senhor, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Olhamos para essa palavra no segundo livro de Reis e vemos um espelho das nossas próprias vidas. Muitos de nós se sentem como a cidade de Samaria, cercados por uma crise que parece não ter fim, cercados pela falta, pela doença, pela angústia, pela solidão. A lógica humana nos diz que não há saída, que é o fim. Mas hoje, Pai, nós escolhemos rejeitar a voz da lógica da crise e ouvir a Tua voz profética. Nós ouvimos a Tua palavra que diz: amanhã, a esta hora, haverá uma virada. Nós cremos, Senhor, que o tempo da escassez está terminando. Nós declaramos profeticamente sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa casa, que o tempo da abundância está chegando. Onde havia dívida, terá abundância. Onde havia portas fechadas, o Senhor abrirá janelas nos céus. Pai, assim como o Senhor fez os sírios ouvirem o som de um grande exército, nós pedimos que o Senhor confunda os nossos inimigos, que toda ameaça, todo ataque do adversário contra a nossa vida, nossa família, nosso ministério, seja desfeito agora, que o inimigo fuja, em retirada, deixando para trás a nossa bênção, a nossa restituição, a nossa vitória. Senhor, nos dá a coragem dos 4 leprosos, tira de nós o espírito de paralisia, de conformismo com a crise, impulsiona-nos a dar passos de fé, mesmo que seja um pequeno movimento. Nós cremos que o Senhor irá amplificar o som dos nossos passos, transformando em som de vitória. Usa a nossa pequena ação para destravar a Tua provisão sobrenatural. Nós repreendemos todo espírito de incredulidade, como o daquele oficial do rei. Que a dúvida não nos roube o milagre. Nós queremos não apenas ver, mas também provar, desfrutar, viver a Tua provisão em nossa vida. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos a Tua mão, agindo mesmo em meio ao caos. Pai, nós declaramos o rompimento de todas as barreiras. O cerco está quebrado, a fome está acabando, a provisão está a caminho. Nós tomamos posse da virada sobrenatural que o Senhor está decretando sobre nós neste dia. E assim como os leprosos, queremos ser testemunhas do Teu poder, anunciando as Tuas maravilhas a todos que estão ao nosso redor. Recebemos a Tua palavra, recebemos a Tua promessa, e Te agradecemos pela vitória que já está garantida em Cristo Jesus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meu querido, minha querida, creia nisso. Levante a sua cabeça, porque a sua provisão está mais perto do que você imagina. O cerco já foi quebrado pelo poder de Deus. Se essa oração tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra de esperança. Deixe o seu amém nos comentários, para fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz e até a próxima.